Você já se sentiu travado na vida, como se estivesse dando tudo de si, mas nada estivesse fluindo de verdade? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar em todas as áreas, enquanto outras lutam para sair do lugar, mesmo sendo boas, honestas e esforçadas? Talvez a resposta esteja numa chave espiritual que a maioria das pessoas ignora. Uma chave tão poderosa que, quando ativada, pode liberar bênçãos em áreas da sua vida que estavam completamente estagnadas. Hoje eu quero te mostrar uma verdade que vai te desafiar e te libertar. Ela vem de um dos versículos mais poderosos da Bíblia sobre prosperidade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Esse não é apenas um conselho bonito. Isso é uma lei espiritual, uma estratégia divina de crescimento e também uma regra invisível que governa o fluxo de prosperidade no universo. E nesse vídeo, você vai entender por que a generosidade não é uma perda. É uma ponte para a abundância. Porque tudo que você entrega, tempo, ajuda, perdão, amor, conhecimento, dinheiro, volta para você de forma multiplicada. Você vai perceber que prosperidade não começa com o que você tem. Prosperidade começa com o que você decide oferecer. E aqui vai um aviso. Se você assistir esse vídeo até o final, vai enxergar sua vida de uma forma diferente. Vai parar de se sentir vítima e começar a agir como semeador. E o melhor, vai ter nas mãos o poder de provocar a sua própria virada. Agora me responde com sinceridade. Você está preparado para acessar esse princípio de transformação? Está disposto a desafiar sua mentalidade e ativar a abundância que Deus já disponibilizou para você? Se a resposta for sim, então fica comigo. Porque essa mensagem pode ser a semente que vai mudar a sua história. Nos próximos blocos, você vai entender como essa chave funciona na prática. E vai aprender um exercício simples de 2 palavras para reprogramar sua mente em direção à generosidade intencional e à prosperidade que nasce dela. Vamos juntos destravar essa virada, porque ela começa em você. Você já percebeu como o mundo funciona em ciclos? O ciclo da água, o ciclo da vida, o ciclo das estações. Tudo na natureza opera com base em um fluxo de dar e receber. Nada permanece estagnado, porque o que para de circular morre. E com a prosperidade é a mesma coisa. A Bíblia não deixa dúvidas quando afirma em Provérbios 11, 25: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse versículo revela um segredo que pouquíssimas pessoas colocam em prática. Você não prospera por segurar. Você prospera por liberar. Mas aqui está o ponto. A maioria das pessoas vive com uma mentalidade de escassez. Elas acham que, se derem algo, vão ficar com menos, que se ajudarem vão perder, que se entregarem vão ser exploradas. E essa mentalidade, silenciosamente, bloqueia o fluxo de bênçãos na vida delas. Quantas vezes você já se pegou pensando: eu queria ajudar mais, mas primeiro preciso resolver minha vida. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu contribuo. Quando eu tiver tempo, eu me envolvo com algo maior. Quando eu estiver melhor, aí eu estendo a mão para alguém. Mas e se eu te dissesse que não é depois que você melhora que você dá, é quando você começa a dar que você melhora? Você quer mais prosperidade, mais alegria, mais abundância? Então entenda, a vida responde à sua entrega. A provisão responde à sua doação. A cura responde à sua compaixão. A sua generosidade é uma semente, e toda semente tem um princípio. Ela morre no chão, mas nasce multiplicada. Jesus já disse: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6,38. Você percebe o padrão? Dar vem antes de receber. A semente vem antes da colheita. Agora pense comigo. Quando foi a última vez que você deu algo sem esperar nada em troca? Um elogio sincero? Um tempo de escuta verdadeira? Um recurso, mesmo que pequeno, para alguém em necessidade? Esses pequenos gestos não são invisíveis aos olhos de Deus. Cada ato de generosidade é um pedido silencioso de abundância.
e o céu responde. Exercício mental de hoje. Repita em voz alta agora mesmo: eu dou. Eu dou. Essas duas palavras simples ativam em você um código espiritual. Elas quebram o medo da falta. Elas rasgam a escassez e te reconectam com a fonte. Você não dá porque tem. Você tem porque dá. A pessoa generosa entende que o que ela tem não é o fim, é o canal. E quando você se torna um canal, Deus continua te abastecendo. Você se lembra da história da viúva de Sarepta? Ela estava com o último punhado de farinha e um pouco de azeite, preparando a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem. Mas então, o profeta Elias chega e diz: faça primeiro para mim. Isso parece loucura, mas aquela mulher decidiu confiar e ofereceu o pouco que tinha. E o que aconteceu? A farinha não acabou, o azeite não secou, porque ela entendeu o princípio. Dar antes, confiar primeiro e ver a multiplicação acontecer. Agora me escute com atenção. Não espere ter muito para começar a dar, porque Deus não multiplica o que você retém. Ele multiplica o que você libera. Seu tempo, sua atenção, seu perdão, seu dinheiro, seu talento, sua escuta. Tudo isso é semente. E se você quer mudar sua vida, comece mudando sua semente. Você pode estar vivendo hoje uma realidade limitada, mas isso não define seu destino. Seu presente não é sua prisão. Ele é o terreno. E você tem uma semente na mão. Você pode estar perguntando: mas se eu já estou precisando de ajuda, como eu vou ajudar alguém? Aqui está a resposta poderosa. Quem oferece alívio aos outros recebe alívio. Você quer ser curado? Comece a curar outros com palavras. Você quer ser ouvido? Comece a ouvir com atenção. Você quer ser valorizado? Valorize alguém hoje. Você quer ser abençoado? Comece a abençoar com o pouco que tem. É contraintuitivo, mas é exatamente isso que torna esse princípio espiritual tão poderoso. E o mais bonito? Você não depende de ninguém para começar. Você só depende de uma decisão: agir como um semeador. A generosidade não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto você está disposto a fluir. E toda vez que você dá com o coração certo, você está dizendo ao universo e a Deus: eu confio que tem mais. E essa fé abre portas invisíveis, destrava milagres, cria conexões, atrai oportunidades. Você já reparou que pessoas generosas vivem conectadas? Elas têm portas abertas, boas relações, são lembradas. Porque quem planta amor, colhe presença. Quem planta ajuda, colhe apoio. Quem planta recursos, colhe abundância. Então aqui vai uma pergunta direta para você refletir e responder nos comentários. Qual é a semente que você vai plantar ainda hoje? Qual pequeno gesto, qual palavra, qual atitude vai marcar alguém ao seu redor? E mais, você vai agir agora ou vai continuar esperando a hora certa? Porque a hora certa é agora, a hora da virada é agora, e a chave está nas suas mãos. Você já ouviu falar da lei do retorno? Muita gente associa isso apenas ao famoso karma, mas esse princípio é muito mais antigo e muito mais profundo. Ele já estava presente nos provérbios de Salomão, nos ensinamentos de Jesus e continua se manifestando em cada ação que você planta no mundo. A lei do retorno diz que tudo aquilo que você envia volta para você. Se você envia amor, amor volta. Se envia julgamento, julgamento volta. Se envia ajuda, ajuda volta. Se envia crítica, crítica volta. E isso não é apenas espiritual. A ciência também já mostrou isso. Estudos da psicologia positiva confirmam: pessoas que praticam atos intencionais de generosidade têm níveis maiores de felicidade, saúde mental e até longevidade. Por quê? Porque o cérebro libera dopamina e serotonina, os hormônios do bem-estar, sempre que você faz o bem. Ou seja, ser generoso não só te conecta com Deus, mas também melhora sua saúde, sua energia, sua vibração. Você se torna um imã de coisas boas, porque começa a vibrar em uma frequência mais elevada. Agora pensa comigo, se você tem o poder de gerar esse impacto em você mesmo e nos outros apenas com uma atitude, por que continuar preso na escassez?
porque talvez você aprendeu a viver na defensiva, a esperar que os outros mereçam, a acreditar que vai ser explorado, a associar generosidade com fraqueza. Mas deixa eu te contar uma verdade espiritual. Ser generoso não é ser fraco. É ser forte o suficiente para quebrar o ciclo do egoísmo. É ter coragem de plantar mesmo quando parece que o solo está seco. Olha só essa história real. Um empresário americano, ainda jovem e com poucos recursos, decidiu doar parte dos lucros de seu negócio a instituições de caridade. Mesmo quando as vendas caíam, ele continuava doando e dizia: "Esse negócio é uma ferramenta de Deus e eu quero que ele prospere para abençoar outras vidas." Hoje essa empresa está entre as mais respeitadas no segmento e o empresário doa mais de 50% dos lucros. Por quê? Porque ele entendeu que o propósito multiplica a provisão. Você percebe? A generosidade não empobrece, ela promove. Mas aqui vai um alerta importante. Generosidade não é barganha. Você não dá esperando o troco de Deus. Você dá porque entendeu que é instrumento. Quando você ajuda alguém, quando você entrega, você está dizendo: "Deus, eu confio em Ti como minha fonte. Eu não dependo do que tenho na mão. Eu dependo de quem Tu és." E aí acontece o que só a fé pode provocar. Deus move pessoas, recursos e situações que você jamais imaginaria. Portas se abrem, oportunidades aparecem, curas emocionais se manifestam, conexões surpreendentes surgem, porque generosidade é mais que uma ação, é uma chave espiritual. E quem gira essa chave acessa realidades que estavam trancadas. Mas eu sei o que talvez você esteja pensando. Mas ninguém nunca foi generoso comigo. Eu já dei demais e me machuquei. Eu me sinto vazio, como eu posso dar algo? Escute isso com carinho e firmeza. Você não pode deixar o trauma do passado te impedir de ativar seu futuro. Se você foi machucado por dar demais para quem não valorizou, isso não é culpa da generosidade. É consequência de um limite que talvez não foi bem colocado. Mas isso não muda o princípio. Dar continua sendo o caminho. Só que agora, com sabedoria, com intencionalidade, com discernimento espiritual. Não se trata de dar para qualquer um de qualquer jeito, mas sim de entender para quem e como você está sendo chamado a abençoar. Pega essa imagem. Você é um canal. E o que acontece com um canal entupido? Ele transborda? Não. Ele apodrece. Agora, o canal limpo que deixa fluir a água, esse continua sendo abastecido. Deus não abastece represas fechadas. Ele abastece rios em movimento. Se você quer continuar sendo cheio, precisa continuar fluindo. E o fluxo começa em uma decisão. Uma decisão de quebrar o ciclo da retenção, de liberar o que está preso, de confiar que há mais vindo ao seu encontro. Agora vamos colocar isso em prática. Escolha uma pessoa hoje para ser alvo da sua generosidade. Não precisa ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser atenção, pode ser uma palavra de incentivo, pode ser uma ligação, pode ser um abraço, pode ser um gesto, mas precisa ser intencional, precisa ser real. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Você pode ser o respiro de um dia caótico. Você pode ser a esperança de um coração cansado. E quando você faz isso, você se torna um parceiro de Deus na terra. E Deus nunca deixa seus parceiros desamparados. Lembra do versículo de Provérbios 11:25? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A prosperidade não é sorte. É um estilo de vida baseado em princípios. E generosidade é um desses princípios mais poderosos. Quer prosperar? Aprenda a aliviar o peso de alguém. Quer romper? Alivie o sofrimento de alguém. Quer ser levantado? Levante alguém. Porque tudo que você dá com o coração, volta com o destino certo. E quando volta, volta maior, mais intenso, mais completo. Hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão que pode mudar sua trajetória. Decida ser um instrumento de alívio, na sua casa, no seu trabalho, na internet, nas ruas, nos lugares onde você passar. Decida espalhar esperança, presença, generosidade.
Mesmo que o mundo esteja frio, você pode aquecer corações. Mesmo que o mundo esteja escasso, você pode ser abundante. Mesmo que o mundo esteja duro, você pode ser sensível. E acredite, quando você muda sua atitude, o universo inteiro começa a responder, porque quem planta no Espírito colhe do Espírito. A generosidade abre caminhos invisíveis. Ela é uma oração em forma de atitude, e mais cedo ou mais tarde, ela volta, na forma de milagre, oportunidade ou colheita. Então me diz aqui nos comentários, qual atitude generosa você vai tomar hoje? Compartilha comigo, declara isso como compromisso, porque quando você se posiciona, o céu age. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre os obstáculos emocionais e mentais que bloqueiam a generosidade e como você pode eliminá-los de uma vez por todas. A próxima virada depende do que você vai decidir liberar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que está na hora de romper. Está na hora de parar de sobreviver e começar a prosperar, de deixar de ser espectador e assumir o papel de protagonista da sua própria virada. Mas talvez ainda exista um bloqueio dentro de você, uma voz dizendo: eu não consigo, eu tenho medo, eu não tenho o suficiente para dar. Eu já tentei ser bom e só me machuquei. E eu entendo, esse medo é real. Essas feridas são profundas. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a autoridade que a vida, a fé e a experiência me deram. Essas vozes não vêm de Deus. Essas vozes vêm de traumas, de decepções, de experiências mal resolvidas. Mas você não foi chamado para viver limitado por elas. Você foi chamado para viver com ousadia, fé e generosidade. Sabe por que a generosidade é tão poderosa? Porque ela quebra o ego, ela silencia o medo, ela rasga a escassez, ela reconecta você com o propósito. Quando você dá, você não está apenas abençoando alguém. Você está dizendo a si mesmo: eu sou livre, eu sou abundante, eu sou canal. E essa liberdade interna vale mais do que qualquer bem material. Mas para acessar esse poder, você precisa encarar 3 inimigos: o medo da falta, o orgulho de se achar autossuficiente, a ferida de ter dado e não ter sido reconhecido. Vamos falar de cada um deles e como vencê-los com a verdade. 1. O medo da falta. Esse é o mais comum. Aquela sensação de que se você der, vai faltar. Mas deixa eu te lembrar, você serve a um Deus de abundância, não de escassez. Você foi criado por um pai que multiplicou pães e peixes, que fez azeite fluir de botijas, que fez maná cair do céu. Você acha mesmo que se você der com o coração certo, ele vai te deixar sem? O medo é mentiroso. Ele te protege do risco, mas também te impede da colheita. Derrube esse medo com fé. Derrube esse medo com ação. 2. O orgulho de ser autossuficiente. Esse é sutil. É aquele pensamento de que você não precisa de ninguém, que é melhor ficar na sua, que ajudar os outros é coisa de quem quer aparecer. Mas deixa eu te falar uma verdade. Quem fecha o coração para os outros, também fecha as portas para receber. A vida é um ciclo. A bênção que você quer pode estar presa atrás da sua resistência de servir. Humildade é reconhecer que você é parte de algo maior, e a generosidade te conecta a esse algo. 3. A ferida da agradecimento. Você já ajudou alguém e essa pessoa te virou as costas? Já fez de tudo por alguém e no final foi traído? Todos nós já passamos por isso. Mas guarde isso. Você não está plantando para pessoas. Você está plantando para Deus. E Deus nunca deixa uma boa semente sem colheita. Não deixe a ingratidão de alguém roubar sua essência. Não permita que a dor do passado feche seu coração. Continue sendo quem você é. Continue dando, mesmo que não te entendam. Continue abençoando, mesmo que não valorizem. Porque no tempo certo Deus vai te honrar. Agora, aqui vai um desafio prático. Feche os olhos por um instante. Pense em uma situação da sua vida onde você se sentiu pequeno, limitado, frustrado. Agora imagine você naquele mesmo cenário, agindo com generosidade, com confiança, com fé. Como seria?
Você pode transformar esse cenário real agora mesmo. Não espere se sentir pronto. Haja pela fé. E toda vez que o medo bater, declare em voz alta: eu dou. Eu dou. Essas duas palavras são a senha que desbloqueia o fluxo da prosperidade. Não apenas prosperidade financeira, mas emocional, espiritual, relacional. Porque a verdadeira abundância começa dentro de você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo em você reconheceu essa verdade. Então, não pare por aqui. Não guarde essa mensagem só para você. Pense em alguém que está vivendo um momento difícil. Alguém que precisa de esperança, de uma direção, de um lembrete de que a generosidade é um portal para a virada. Envie este vídeo. Compartilhe essa semente. Seja um canal. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá.